Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 81 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Emílio Bugot. Ainda havia para Mônica outra coisa que lhe interessava muito mais o coração, e a que se aplicava com ardente zelo e especial carinho. Professara grande amor aos meninos órfãos, expostos a perder a virtude e a fé, por não ter quem nelas os sustivesse. Esforçava-se para servir-lhes de mãe, educava-os e muitas vezes até os recolhia na própria casa, sentando-os à própria mesa. Quem não vê nisto uma belíssima inspiração de um coração materno, de mãe aflita? Mônica dava estes filhos a Deus, para que Deus lhe devolvesse Agostinho. Infundia a fé e o amor nestas tenras almas, a fim de obter de Deus a conservação da fé e o renascimento do amor divino no coração do seu filho. Porém, a mais bela de todas as obras, a mais necessária e delicada, a que se entregava com todo o coração e a que Deus a havia destinado de modo especial, era a de consolar as viúvas e as mulheres casadas. Mas, ai, que para as primeiras ainda pode haver consolação, porém para as segundas, quem pensará nelas? Quem achará meio de consolá-las? Não há, muitas vezes, chaga mais dolorosa, nem tão secreta. Na alma existe a dor, mas no exterior é preciso sorrir. Quantos lares há onde o amor jamais penetrou? Quantos casamentos, mais tristes ainda, onde por um instante brilhou a chama do amor, para logo sobrevir a indiferença, o esquecimento e o abandono, ficando apenas cinzas frias dos primeiros ardores. Quantas almas, cuja sorte é geralmente invejada, levam, entretanto, no fundo do coração, chagas para as quais não há consolo possível. Santa Mônica o sabia por experiência, e se consagrava a estas curas difíceis, empregando toda a doçura, a mais distinta delicadeza, e um profundo e luminoso engenho, obtendo os mais maravilhosos resultados. Mas, como acontece que, se os prazeres cansam, os contínuos sacrifícios chegam a fatigar. Quando desanimava, corria para repousar e tomar novas forças junto a Jesus, sempre presente no augusto sacramento, manancial vivo e inesgotável de amor e de sacrifício. Quem, pela manhã ou à noite, entrasse na igreja de Tagaste, viria ali Santa Mônica, em oração, recolhida, imóvel, ajoelhada, e levando no rosto formoso, porém sulcado de lágrimas, a expressão viva da fé e do amor a Deus.
fora das horas em que se celebravam os divinos ofícios, às quais nunca faltava, ia, de ordinário, 2 vezes à igreja, orando por um longo tempo e lendo os livros sagrados, que não largava da mão, especialmente os salmos, regando-os de lágrimas. Professava Mônica terna devoção aos santos, particularmente aos mártires, e com frequência ia em peregrinação às sepulturas e lugares ilustrados com algum fato histórico. No dia da festa, deitava-lhes nos altares um cestinho cheio de pão, vinho e viandas, que depois depositava sobre os sepulcros, e tendo tomado alguma coisa, pois segundo a crença daqueles tempos, era isto meio e modo de participar das virtudes e dos méritos dos santos, distribuía o resto aos pobres, do particular cuidado de não incorrer nos abusos que começava a desonrar esse antigo e venerando costume, ocasionando-lhe o desaparecimento. Abre aspas para Santo Agostinho. Quando levava à tumba dos mártires o cestinho com as oferendas fúnebres, comia delas alguma coisa, distribuindo o resto. Se no mesmo dia se celebravam 2 ou mais piedosos aniversários, levava para todas as sepulturas um pequeno frasco de vinho aguado, que dividia entre os seus, com o fim de satisfazer a sua piedade, porém de nenhum modo a seu gosto. Fecha aspas. Interessante esse costume antigo, né? De celebrar os mártires. Com o cestinho de alimentos e vinho, né? Todas as manhãs assistia Mônica à Santa Missa, comungando com profundo respeito, recebendo de Deus especialíssimas graças. Porém, entre todos os mistérios, o que mais lhe elevava a alma e mais a enternecia era da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, resultando para Mônica insuportável martírio que tanto a afligia e sacudia. Um dia, contemplando o mistério da redenção, procurando compreender a imensidade de benefícios que derivam da paixão do Salvador, encheu-lhe Deus a alma de tão brilhante luz e vivo amor, que sentiu afluir-lhe aos olhos tal abundância de lágrimas que, próxima a desfalecer e querendo ocultar esta graça, saiu precipitadamente da igreja. Porém era tarde e lhe corria a torrentes. Apressaram-se a socorrê-la os que ali estavam, procurando consolá-la, supondo que eram produzidas pela dor. Mas que podem as criaturas em tais momentos? Seu coração acabava de receber uma dessas profundas feridas que o amor de Deus causa, às vezes, nas almas boas. E as lágrimas cresciam-lhe sempre, sem esgotar-se jamais. É o único fato deste gênero que, na vida de Santa Mônica, não se desterrou ao esquecimento. Porém, que horizonte nos descobre? Que virtude indica? Que união com Deus nos faz vislumbrar? E ao contrário, que desgosto produz a impossibilidade de contemplar em todas as minúcias uma vida que, sem dúvida, foi tão bela e tão perfeita. Não será esta, certamente, a única vez que tenhamos de sofrer semelhante desgosto, pois se renovará ainda no curso da história. Onde está, por exemplo,
a vida de oração de Santa Mônica, onde encontraremos as particularidades de suas mortificações e penitências, que tão prodigiosas deveriam ter sido durante os extravios do filho, e seu exemplo de desapego às coisas terrenas, e os de abnegação, e as frequentes virtudes na vida da família, e os atos heróicos da caridade. Dir-se-ia que Deus queria ocultar-nos tudo quanto se refere à filha, à esposa, à serva dos pobres, à mulher contemplativa, e somente nela quis deixar-nos ver a mãe. Porém, esta mãe se engrandece mais e mais em cada prova. E se a morte de Patrício lhe foi uma das mais cruéis até então experimentadas, também lhe foi a mais benéfica. Patrício tinha poucos bens, e, como dissemos, somente a força de privações podia pagar os gastos da educação do filho. Porém, como estes excederam os recursos, ficou a viúva em situação muito embaraçada. Mônica preocupou-se pouco com isto, tratando-se da própria pessoa. Tinha vocação para a pobreza, e a pobreza enviada por Deus é, aos olhos dos santos, melhor do que qualquer outra posição. Porém, era mãe, e as privações que uma mãe aceita para si, não as deseja para os filhos. Por outro lado, considerando uma desgraça para Agostinho a interrupção dos estudos, porque o seu coração e seu espírito se debilitaram com a vida ociosa e monótona de Tagaste, resolveu impor-se os mais duros sacrifícios e condenar-se a toda classe de privações. Agostinho realizava então, ou melhor, superava as esperanças que havia concebido durante a adolescência. O esplendor dos estudos literários era nada em comparação do brilhante êxito que lhe coroava os estudos filosóficos. Começava a entender que seu principal talento não estaria nem na retórica, que ele foi admirável, nem a sensibilidade, que era distinta, nem ainda no engenho tão notável, tão sublime, tão perspicaz. Acima dessas qualidades que se manifestaram como as primeiras, devia colocar uma especialidade capaz de eclipsar a todas. Precisamente no ano de 372, em que Mônica, sofrendo todas as torturas de uma mãe que não acha meios de completar a educação do filho, veio esse dom, superior a tudo, a revelar-se assombrosamente. Vejamos como. Quando Agostinho não se ocupava senão em estudos literários, ouvira muitas vezes os mestres de retórica falarem das categorias de Aristóteles. O livro, né? Como de um livro tão profundo que não podia ser compreendido sem a comparação de hábil professor e mediante figuras traçadas na areia para tornar mais perceptíveis as obscuridades metafísicas ali contidas. Impaciente por conhecer esses arcanos e não tendo força de vontade suficiente para esperar a época em que tais coisas deveriam explicar-se-lhe, abriu o livro e começou a estudar sozinho. Grande lhe foi a admiração ao ver que não encontrava dificuldade alguma, resolvendo facilmente os mais difíceis problemas. E com efeito, quando mais tarde teve de assistir às explicações públicas, nada de novo aprendeu, porque tudo tinha entendido perfeitamente. Do mesmo modo, sem auxílio de ninguém, leu todos os livros de dialética, de geometria, de música e de aritmética, não achando em tais matérias a menor dificuldade, que experimentava sim
quando queria explicá-las aos outros, palpando e admirando então o muito que custavam a compreendê-las, pessoas embora dotadas de grande inteligência. Era muito pequeno o número dos que podiam segui-lo, ainda que sempre a grande distância. E não contando então mais de 19 anos, era evidente que já possuía esse olhar de águia, a que não ofusca nenhuma luz, e esse poderoso voo que lhe permitiria remontar-se às mais elevadas esferas. Ao mesmo tempo que se descobria o grande gênio de Agostinho, manifestava-se-lhe também a especial caridade e o generoso coração. A rebeldia e os caprichos da infância desapareceram, sendo substituídos pela mais encantadora doçura. Era cada vez mais reservado e modesto. Não gostava de elogios nem de aplausos. Evitava as buliçosas reuniões dos colegas. Amava a dignidade. Era zeloso da honra e por último, era sempre agradecido a quem lhe fizesse algum bem. Assim como na cabeça luzia-lhe um talento extraordinário, guardava igualmente no coração um dom soberano, do qual fluía sempre delicada ternura. Pode-se dizer ao mesmo tempo o que seriam a fisionomia, o exterior e a forma, enfim, do vaso precioso que ocultava tão brilhante engenho. Sua estatura não passou de mediana, o temperamento delicado e nervoso, qual ordinariamente o das almas grandes, como diz São Gregório Nazianzeno, a pele fina e transparente, e o olhar escrutinador, porém doce, repousado e cheio de ternura. Tinha a voz fraca, garganta delicada, e o peito comprimido e irritável, mais apto para contemplar do que para falar. Ou pelo menos melhor para persuadir com palavras íntimas e afetuosas em um círculo de amigos escolhidos do que para dominar com arrancos de grande retórica em assembleias tumultuosas. Enfim, no conjunto, era sobremaneira elegante e distinto. Se Mônica tivesse considerado, como as senhoras mundanas, tal complexo de qualidades e talento tão precoce e brilhante, certamente se haveria entusiasmado, enchendo-a de maternal orgulho. Porém, sobre um exterior tão belo, descobria horríveis estragos e uma chaga que se dilatava cada vez mais em espírito, uma alma imortal. Alma do filho idolatrado que ia perecer. Tal perspectiva o cobria todo com um véu mortuário e completava a desolação materna, vendo que, com a virtude, ia desaparecendo da alma de Agostinho a própria fé. Do coração onde nasceram, começavam as trevas a subir para o espírito, podendo-se predizer que depois de abandonar a virtude, renegaria da fé. Do primeiro abismo, cairia no segundo. E, de fato, a perda da fé acompanhou imediatamente ao desaparecimento da virtude. Então, veja como que Monsenhor Emílio Bugot nos coloca a questão principal aqui de Santo Agostinho, né? Primeiro, ele nos fala do grande talento precoce de Santo Agostinho, né? Que aos 19 anos, que isso é raríssimo em filosofia, um menino simplesmente abre as obras de Aristóteles
e as entende, às vezes mais do que muitos professores de filosofia, né? Depois, isso é uma coisa extraordinária, depois o Monsieur Émile Bugot nos descreve o exterior de Agostinho. Todo esse exterior era cativante, né? Um rapaz terno, um rapaz distinto, um rapaz reservado, né? Isso era digamos assim, um aspecto exterior extremamente cativante, né? Se a gente olha por esse ângulo, na nossa... Imagina que nós tivéssemos esse rapaz distinto no nosso meio, né? O quanto que nós não nos admiraríamos por esse rapaz, né? O quanto esse rapaz não nos atrairia, né? O nosso olhar, né? A sua intelectualidade, né? A sua presença forte, né? Aquela intelectualidade que transborda, né? Que não é uma coisa falsa, né? Tá certo? Então esse é o exterior desse rapaz de 19 anos. Né? Que futuro, né? Nós não veríamos nesse rapaz, né? Que elogios nós não faríamos à família desse rapaz, né? Que rapaz bem criado, né? Que família maravilhosa que ele não deve ter tido, né? E aí o Monsieur Émile Bugot muda a perspectiva, né? E agora a perspectiva é de Santa Mônica, né? Santa Mônica via isso tudo, claro, mas ela via prioritariamente o que é mais importante, né? Que era a escuridão da alma, né? A escuridão da alma. Então, e olha que coisa interessante, né? Tal perspectiva, a de Santa Mônica, o cobria todo com um véu mortuário e completava a desolação materna, vendo que, com a virtude, ia desaparecendo a alma de Agostinho, da alma de Agostinho, a própria fé. Do coração, onde nasceram, começavam as trevas a subir para o espírito, para o intelecto, né? Podendo-se predizer que depois de abandonar a virtude, renegaria a fé pela intelectualidade. Do primeiro abismo, cairia no segundo. Então, da virtude, que é cultivada no coração, do abismo do coração, ele cairia no abismo do intelecto. E como é interessante isso, né? Justamente o intelecto, que para o mundo começou a aparecer essa coisa extraordinária das capacidades intelectuais de Agostinho, né? Mas Mônica, sua mãe, não via nada disso. Ou melhor, ela via, mas ela via isso como o caminho da sua danação, né? Então, as duas perspectivas, né? A do mundo e a de sua mãe, Santíssima Mãe Mônica, né? Mônica seguia os progressos deste terrível mal, sobressaltada
porém sem desanimar. Tinha fé em Deus, no coração generoso de Agostinho, e talvez na solidez e força de seu espírito. Por isso, esperava que a ciência o fizesse voltar a Deus. Antes de vê-lo interromper os estudos, decidiu-se aos maiores sacrifícios, impondo-se a fim de sustentá-lo em Cartago toda a sorte de privações. Porém, que recursos podem proporcionar as privações de uma mulher? Mônica sofria, silenciosa e discretamente, esta dor que se misturava com tantas outras, quando um amigo de Patrício, chamado Romaniano, cavalheiro de Tagaste, cujo nome deve passar à posteridade, rodeado do reconhecimento da Igreja e do mundo, adivinhando as dificuldades de Mônica, veio com delicadeza oferecer-lhe o necessário para cobrir as despesas até que Agostinho concluísse os estudos. Romaniano era muito rico, porém sua alma, a nobreza, a generosidade e a ternura de seu coração, juntamente com sua clara e bela inteligência, valiam muito mais que todas as riquezas. Adivinhou o grande talento de Agostinho e, a fim de que pudesse, com menos dispêndios, continuar os estudos, propôs a Mônica que fosse a Cartago e se alojasse em uma casa de sua propriedade Romaniano. Se grande foi a gratidão de Agostinho por tanta generosidade, unida a tão rara delicadeza, todavia foi maior a de Santa Mônica. Conservou sempre no coração a recordação de seus benefícios. E quando Romaniano teve um filho, a quem chamou Licêncio, Mônica cuidava dele com o amor mais terno e vigiou-o com solicitude e vivo interesse durante sua perigosa juventude, patenteando assim que desejava servir de mãe para Licêncio e manifestar gratidão a Romaniano, já que este havia sido um segundo pai para Agostinho. Bom, aqui a gente vê claramente, né, de uma maneira tão luminosa, né, como é que Deus, a causa primeira, né, arranja as causas segundas, não é? Tá certo? Então, esse aqui é o arranjo das causas segundas em resposta às súplicas de Santa Mônica à causa primeira, né? Então, se vocês querem saber, né, como Deus age no mundo, né, eis aqui um dos milhares de exemplos que a gente podia dar, né? E aqui também é que nós percebemos, né, a força que é a oração de uma alma penitente, né? Que, com a sua perseverança, vai então, através da causa primeira, movendo as causas segundas, não é? Mônica sabia que isso ia acontecer? Claro que não. Claro que não.
alguma coisa ia acontecer, nem isso ela sabia. Nós não sabemos se Deus acolhe as nossas orações, de como Ele acolhe e como Ele vai movimentar as causas segundas, né? Mas aí apareceu o Romaniano, né? Sustentado por generosidade tão oportuna, menos agitado pelas paixões, que com o laço culpável e criminoso pareciam ter uma espécie de freio, com o relacionamento dele com a mãe do Deodato, né? E levado talvez a pensamentos mais elevados, o efeito da morte de Patrício, pois ainda que entregue ao pecado seu claro espírito e grande coração, não deixaram de compreender a lição claríssima que brota sempre da sepultura de um pai. Agostinho empreendeu novamente os estudos. Sua mãe, que parecia ter o pressentimento da volta do filho à senda da virtude por meio da ciência, e que na sua clara penetração compreendia que tudo o que eleva ao homem o aproxima de Deus, demasiada discreta para pôr em mãos do filho os livros sagrados, dos quais seu coração viciado não poderia tirar proveito algum, ou os apologistas cristãos, que sua fraca fé não compreenderia, o impulsionara para as extensas plagas da filosofia antiga, e sob o pretexto de estilo, o instigara sem cessar ao cultivo do espírito. Veja, Mônica agora morava na mesma cidade de Agostinho, tinha um contato agora diário. Então, além das causas segundas arranjadas por Deus, permitir que Agostinho continuasse os seus estudos, também essas causas segundas proporcionaram a Santa Mônica que fosse viver perto de seu filho, né? Para que tivesse um olhar mais presente ao seu filho. E a estratégia dela qual que foi? Estimulá-lo na sua aventura intelectual, mais e mais, né? Sempre com a esperança de que, com a ciência, quanto mais elevada fosse a ciência de seu filho, mais próximo de Deus ele se achegasse, né? Então, ela sabia, veja que sabedoria, né? Ela sabia, né? Que não adiantava falar pro Santo Agostinho ler a Bíblia, né? Nem os apologistas cristãos, naquele momento, né? Então, o que ela fez foi estimulá-lo no caminho que ele tinha traçado. As excitações de Mônica, sua imaginação, que começava a tomar voo, e o curso natural dos estudos fizeram que, pelo ano de 373, caísse em mãos de Agostinho o Hortêncio de Cícero. Era um livro em que o eminente orador expunha e discutia todos os sistemas filosóficos, ilustrando-os com a fulgurante inteligência. Desmascarara os míseros sofistas que, à força de sutilezas, haviam obscurecido a verdadeira filosofia. Isso na decadência da filosofia grega, né? Ou fazendo-a objeto de especulação, desonraram-na. Os sofistas desonraram a filosofia. E voltava-se para Platão e Sócrates, para exaltar essa filosofia bela e nobre que eleva a alma a Deus, e da qual disse Sócrates que, abre aspas, filosofar é aprender a morrer, fecha aspas, fazendo-lhe brotar dos lábios torrentes de retórica, de luz e de harmonia. Cícero é efetivamente um dos que melhor soube dar energia
e vida aos escritos, porque a retórica não é outra coisa que uma linguagem que arrebata a alma e a perturba, esquecendo-se de própria à vista do bem e do belo. A verdade é que em Cícero essa linguagem é tão ampla e anda revestida de formas tão esplêndidas que o comum dos homens se detém admirado. Porém, a alma que pulsa debaixo de tão grande vestido é todavia maior, mais profunda, mais harmoniosa e mais esplêndida. Santo Agostinho ficou encantado lendo o Hortêncio. Suas ideias rasteiras e baixas se elevaram repentinamente. Tomaram nova força e, desprezando o mundo, a fortuna, a ambição, os triunfos e até a glória, começou a pensar em Deus com toda a força. Eu vou pedir um tempo aqui para vocês, para a gente terminar esse capítulo. Está faltando pouco. Abre aspas para Santo Agostinho. Este livro renovou minha alma. Meus desejos, meus votos e minhas aspirações mais profundas tomaram outra direção. O mundo me parecia vil e desprezível. Consumia-me em um amor ardente por essa sabedoria imortal, e comecei a levantar-me, ó meu Deus, para voltar para vós. Então, outra causa segunda, movida por Deus. Então, para esse homem tão intelectualmente preparado, tão ligado à filosofia, aconteceu o que Santa Mônica previu, ou seja, ela estimulou Agostinho para essa ciência, com a esperança de que ela, elevando a mente do seu filho, ia aproximá-la da mente de Deus. E aqui o que foi usado foi Cícero, né? Um autor pagão. Não foi os grandes apologistas? Os grandes santos que aproximaram Santo Agostinho da fé. Foi um pagão. Se esta mudança se houvesse verificado um ano antes, quem seria capaz de dizer o que Agostinho teria feito? É possível que, sacudindo as asas, até então entorpecidas, voasse pelo caminho da luz e da verdade. Porém, em 373, depois da queda referida, sua alma estava aprisionada e sem força. Era natural. Pois não somente o Evangelho, também Platão ensina que o bem é pai da luz, que o movimento do espírito, quando sobe para Deus, deve apoiar-se nas forças do amor, que este proceder, chamado por ele movimento das asas da alma, implica uma condição moral de purificar o coração, e que a alma, enfim, não abre as asas, senão pela virtude. Ainda que Agostinho não tivesse a coragem de remover todos os obstáculos, e carecesse, portanto, de verdadeira resolução, com que ardor se lançou em busca da sabedoria. Oh! Exclama Santo Agostinho. Que veemente era para mim, ó meu Deus, o desejo de esquecer as coisas da terra para empreender o voo para vós. Sentia-me excitado vivamente a amar, a buscar, a tocar e a abraçar a sabedoria, fosse como fosse. Extasiava-me que o Hortêncio,
não propusesse a eleição de tal ou qual seita, senão a própria sabedoria, e que oferecesse a meu amor, a meus desejos e solicitude mais que sua casta possessão. Fecha aspas. Por muitos anos foi isto em Agostinho, uma espécie de delírio, constituindo a primeira das grandes crises que deveria atravessar em averiguação da verdade. Não obstante, existiam duas coisas que pouco a pouco lhe mitigavam o ardor no estudo da sabedoria antiga. Leu com avidez e em breve tempo tudo quanto a filosofia tem concebido sobre Deus, sobre a alma e sobre o mundo. Porém, a incerteza que bem depressa descobriu nos diversos sistemas o desanimou por completo. Agostinho procurava a luz e a desejava, como todos, abundante, positiva e imutável. Porém, não encontrava senão chispas, vislumbres e pequenos raios dessa mesma luz que tanto procurara e não achava. Tudo pendia de um homem ou antes dele mesmo, pois ante aquele chão filosófico via-se obrigado a investir o que cada um tinha dito, acolher de todos e formar depois um corpo com aquelas partes que achava mais em harmonia, vindo deste modo a ser o próprio mestre e juiz. Assim fez com efeito, mas o que hoje julgava verdade inabalável, amanhã parecia-lhe verdade pálida, e no fim do dia seguinte força nenhuma tinha. Cada dia de estudo oferecia-lhe nova luz e frequentemente nova dúvida. Pensava sempre que ia segurar e possuir a verdade, porém, compreendendo logo que não era senão sombra e fantasma o que havia crido realidade, como se crê enganado o sedento a quem somente se lhe oferece uma gota d'água, começou a persuadir-se de que a verdade não estava onde havia pensado, ao menos não tão segura e positiva como a procurava. Ainda existe outro motivo que levou Agostinho a se afastar deste estudo. Encontrara nele admirável luz sobre Deus, a alma, o infinito, o bem, a perfeição, a verdade e a ordem. Porém, por que não o dizer? Não encontrava ali a Jesus Cristo. Abre aspas para Santo Agostinho. O nome de Jesus Cristo, confessa Santo Agostinho, havia bebido amorosamente com o leite de minha mãe e se conservava no fundo do meu coração. Sem este nome, não havia livro nenhum, por mais cheio de doutrina, retórica e verdade, capaz de entusiasmar-me, ficando ainda no mais íntimo do meu ser muitas fibras sem comover-se. Fecha aspas. E que fibras eram estas, tão ditosamente rebeldes? Compreende-se facilmente. Eram as que a mãe lhe havia citado na infância, e que, consagradas por tão cristã excitação, não havia coisa capaz de impressioná-las fora do nome de Jesus Cristo. Dominado por essa viva impressão, desejoso de chegar à verdadeira sabedoria e persuadido de não a achar fora de Jesus Cristo, abriu Agostinho as Sagradas Escrituras. Então, depois de tudo, né, não tinha mais o que ler, porque ele já tinha lido tudo. Não tinha mais nenhum filósofo a ilustrar a sua mente. Ele abriu a Bíblia. Não estando disposto a voltar a Deus por meio de Platão, muito menos podia pelo caminho de Jesus Cristo. Para saborear o Evangelho, necessitamos de um espírito humilde e de um coração puro e tranquilo. Os espíritos orgulhosos não são dignos de compreender tais mistérios. E os corações agitados não são capazes de chegar a concebê-los. Assim é que, começando a leitura, não tardou em abandoná-la. Abre aspas.
Abri a Sagrada Escritura e eis o que vi: um edifício onde não penetrarão os soberbos, com entrada baixa, abóbadas imensas e profundidades misteriosas. Porém, naquele tempo, não podia entrar em tão majestoso templo, abaixando minha fronte e acomodando-me à sua narração e estilo. Habituado à palavra sonora de Cícero, desprezava a linguagem singela das Sagradas Escrituras. E meu orgulhoso olhar não era capaz de penetrar-lhes as profundidades. Depois conheci que esta doutrina se mostra sublime e elevada aos que são humildes e pequenos. Mas eu desdenhava ser pequeno, e em meu orgulho figurava-me muito grande. Fecha aspas. Em outra parte disse, com não menos humildade, abre aspas, crede na minha experiência. Na juventude busquei ler as Escrituras, porém a vida culposa impedia-me de compreendê-las, e como tinha o coração manchado, não pôde jamais nelas penetrar. Eu vou acabar de ler, depois eu comento aqui. Coisa admirável. Com efeito, e bastante para provar a divindade dos livros santos. Nem o talento, nem a ciência, nem o engenho, nem a paixão estudiosa jamais chegaram a penetrar os comovedores e profundos mistérios do cristianismo. É necessário unir a essas qualidades a humildade, a pureza de coração, o amor principalmente, e isto por uma razão muito simples, porque são mistérios de amor e por isso de humildade e de sacrifício. Esperemos, pois, que um raio dessas preciosas virtudes penetre no coração de Agostinho. E esse livro que hoje fecha, sem compreendê-lo, o abrirá amanhã de novo. E a primeira linha que leia lhe arrancará torrentes de lágrimas, que, mais que o talento, hão de penetrar-lhe o nome. Porém, este amanhã ainda está longe, e necessitamos esperá-lo por muito tempo. Estudando a vida de Agostinho aos 19 anos, via-se claramente que não tomaria prontamente a verdadeira fé, porque era necessário purificar o coração e romper os laços culpáveis para o qual não tinha força suficiente. Porém, também podia prever-se que Agostinho não voltaria ao paganismo, nem sequer à sua filosofia, porque há abismos a que não descem as almas educadas por mães cristãs. E se algum erro no extravio da razão podia cativá-lo, seria aquele onde se acha o nome de Jesus Cristo sem tropeçar com a cruz e que lhe oferecesse as luzes do Evangelho sem exigir-lhe nenhum sacrifício. E assim sucedeu com efeito. Então, aqui termina o capítulo. E eu quero comentar aqui, antes de passar a palavra para vocês, o seguinte: as Sagradas Escrituras, né, ela tem uma proteção natural. Uma proteção que Deus colocou nas Sagradas Escrituras, né? É que a compreensão delas exige uma pureza de coração. Não é? Então,
é exatamente isso. Hoje nós temos exemplos históricos muito grandes, né? Por exemplo, toda a compreensão de Lutero das Sagradas Escrituras, ou toda a incompreensão de Lutero, surgiu por causa disso. Ele não tinha pureza de coração. Ele achou que entendeu as Escrituras. Isso acontece com todo protestante, né? Agostinho, pelo menos, percebeu que ele não tinha a chave de entendimento das Sagradas Escrituras. Não é? Ele, pelo menos, as abandonou por longos anos. O que não aconteceu, por exemplo, com o Lutero, que era agostiniano, inclusive. Né? Tá certo? Ele não percebeu o que Santo Agostinho percebeu. Ele não percebeu que esse edifício das Sagradas Escrituras tem uma porta baixa, que é preciso, então, abaixar a cabeça para entrar. Lutero entrou com a cabeça elevada, né? Bateu logo na porta e caiu desacordado, né? Porque um homem como Agostinho, acostumado com a linguagem da grande cultura pagã, o Agostinho, gente, era um intelectual, não é? Desses aí que a gente vê por aí, né? De nível muito mais alto, mas ele estava acostumado com a sonoridade do paganismo, com a sonoridade de Cícero, com a sonoridade principalmente de Platão, né? Quando você compara as duas coisas, a linguagem das Sagradas Escrituras fica para esse homem tosca, fica para esse homem incompreensível. Essa é a proteção que Deus pôs nas Sagradas Escrituras, né? Você não entra nesse edifício sem pureza de coração, né? E aí eu volto a lembrar a vocês, né, uma frase. Deixa eu ver se eu encontro essa frase aqui, né, de um livro. Chamado O Silêncio de São Tomás, de Joseph Pieper. Deixa eu ler a citação, vocês vão entender, né? Já que hoje acreditamos que tudo que um homem precisa para descobrir a verdade é usar seu cérebro de forma mais ou menos vigorosa, e já que consideramos uma abordagem ascética do conhecimento pouco sensata, perdemos a consciência da íntima conexão que liga o conhecimento da verdade à condição de pureza. Tomás, referindo a Santo Tomás, diz que a filha primogênita da impudência é a cegueira do espírito. Somente aquele que nada deseja para si, que não está subjetivamente envolvido entre aspas, pode conhecer a verdade. Por outro lado, uma vontade impura, egoísta e corroída de prazer, destrói a resolução do espírito e a habilidade da psique de ouvir em silenciosa atenção a linguagem da realidade. Então, a pureza de espírito, a pureza do coração, é o que faz expandir a nossa compreensão. Por que isso? Porque o dom da ciência é um dom do Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo não habita
o coração impuro. E isso é um ensinamento da igreja aos intelectuais católicos. E o quanto nós nos afastamos dessa noção simples da intelectualidade católica. O nosso intelecto não consegue ver claramente a realidade se nós não tivermos a pureza do coração. Que significa sermos homens e mulheres virtuosos. Tá certo? Então, tudo isso aqui gira em torno disto. Simplesmente da pureza do coração como chave de entendimento da realidade de Deus. Da realidade como um todo. Tá certo? Então, agora eu gostaria de ouvi-los a respeito desta leitura. Nós acabamos aí o capítulo e quero ouvi-los. Professor. Diga, Márcio. Bom, é uma coisa que os escolásticos de escadaria de igreja e os tomistas de padaria não me falam, pelo menos na época que eu já tinha paciência de ouvir essa turma. Exatamente isso. Bom, na prática, como podemos aprimorar as virtudes, né? Ou escavar até o ponto de encontrá-las, inclusive. O pessoal fica naquele âmbito de discussão estratosférica, entre órbita e tal, mas não põe pé no chão e aí, o que nós podemos fazer? Como vencer tais vícios? Ou às vezes, se chega a esse ponto, eles dão uma... porque citam alguém, segundo fulano de tal, segundo fulano de tal. Isso como que se traduz na prática? O que dá para ser feito para superar um mau hábito, um mau hábito chamado de vício? Certas dificuldades, né? E é nesse ponto aí que é um ponto que me chamou atenção. O outro, logo, isso de trás para frente, né? Do fim para o começo. O outro ponto aí que me chamou bastante atenção foi como as universidades já pervertiam as pessoas naquele tempo, né? Entendeu, né? Exatamente. E não existiam essas universidades como a gente conhece hoje, né? Pois é. Eles iam para as escolas dos sofistas, sim, né? Exatamente. Era até um pouco mais claro isso até. Não. Mas e também assim, o efeito do paganismo, né? A juventude, ele é um Mustang 5.0, né, na mão de um piloto de velocípede, né? Ele tem um potencial danado, mas uma pessoa destreinada, mal preparada, acaba enfiando esse carro debaixo de um caminhão, né? Uhum. Então, como que é importante orientar a juventude, mas o que pior de tudo é que muitos pais resolvem orientar os filhos, tipo, eles fazem uns 15, 16 anos, bem, vamos lá, vamos começar a te orientar. Já era, essa pessoa já está perdida. Eles deveriam fazer isso quando você tem lá 3, 4 anos, ou aquela idade que a criança é mais dócil, né? Já orientando, segundo a capacidade da criança de compreender, né? Ontem mesmo, né, estava aqui com a Aninha, não sei se você conhece, acho que você conhece. Vagamente. Uma criança de 4 anos. Aí tava a mãe dela aqui, blá 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 blá, com a Ana Paula. Aí eu falei com ela assim, aqui, perguntando pra ela, né? Cheguei, o que você comeu hoje no jantar? Tal. E a comida que a mamãe mandou. Que bacana. E a comida tava gostosa? Tava deliciosa. Você agradeceu a mamãe? Ela fez uma cara de não, assim, pois é, agora a referência nossa de coisa feia é o Chuck, o brinquedo assassino. Não sei se eu tive o desprazer de conhecer. Eu vi a carinha dele por aí. Pois é, um monstrinho. Ele é feinho demais. Eu falei assim, pois é, o Chuck é feio daquele jeito porque ele é um ingrato, ele não agradece. Então você vai lá pra mamãe e fala com ela que a comida estava deliciosa e agradece. Ela falou, agradeceu,
Aí a mãe dela tomou um susto, assim. Mas é assim, a gente vai instigando essas coisas, né, como se diz, de menino que se torce pepino. É, E não pode ter esse descuido, né? não. E o outro ponto que me chamou a atenção no começo foi como a Santa Mônica ela ia lá consolar, ajudar as viúvas, as casadas, né? E hoje não tem Santas Mônicas, né? As matronas se desligaram da longa tradição, né, de virtude das mulheres antigas, e hoje elas recorrem às coaches. É um bando de mulher sem noção que pega aquela parte psicológica de como manipular as fraquezas e vulnerabilidades dos outros para obter algum lucro, algum ganho a partir disso. Sobretudo, como esquecer da morte. Também, principalmente. Como esquecer da morte. Se tornar sempre jovem. Vão lá com idades avançadas e... Academia, yoga, e não sei mais o que. Isso. E viagens, e não sei o que. Isso, né? Tudo, e namorado. Isso. Manter um círculo, inclusive, dos chamados contatinhos. Né? Namoro na terceira idade, não sei o que. Até nessa idade, né? O negócio, a coisa fica igual uma tela de controlador de voo, né? Um autorizando uns a pousar, despachando outros para decolar e outro sobrevoando por ali perto. Isso. Inclusive, controle aéreo. Não sei se eu teve as minhas alunas já me explicaram como era o negócio, que estava, inclusive, assim, os meninos faziam, elas faziam também, você pensa, eis o namoro, tá completamente desgraçado, né? Não. E aí essas pessoas levam esses maus hábitos depois que se casam, elas não conseguem levar uma vida monogâmica. Aí o índice de adultério é elevado, de divórcio e tal. Bom, então, colocado isso, caso o senhor queira desenvolver um pouquinho mais, alguma coisa, muito obrigado. Pois é, eu focalizei aqui nos comentários sobre Santo Agostinho, né? Mas o que a gente leu sobre Santa Mônica é extraordinário também, né? Principalmente o lamento do Monsenhor Emílio Bugot, de que a gente não sabe tantas coisas sobre Santa Mônica que seria muito interessante de saber, né? Sobre as práticas ascéticas dela, né? Enfim, a gente sabe só muito superficialmente o que ela fazia, o que dá uma possibilidade de nós imaginarmos, né, a santidade dessa mulher, né? E veja, uma coisa interessante que eu quero comentar com vocês, né? A santidade de Santa Mônica, ela é completamente independente do que se possa falar de Santo Agostinho. Claro, a grande obra que Deus fez pelos rogos, súplicas desta santa, foi a conversão do seu filho. Mas ela em si, independente de Agostinho, ela é uma grande santa da igreja. Tá certo? Através de Santa Mônica, a gente pode ter vários ensinamentos, né? Sobre criação de filhos, sobre como incrustar na alma do filho coisas que ele, no mínimo, ele nunca vai esquecer, né? Por mais desencontrado que seja o caminho desse homem, né? Mas Santa Mônica, a santidade dela fica em pé, independente do filho, né? Então isso é importante dizer, porque é claro que a gente fica pensando assim, mas Santa Mônica só é santa por causa do filho mesmo, né? Quer dizer, não, a santidade de Santa Mônica, ela é independente. Essa alma escolhida por Deus, ela é independente do que ocorreu com o filho dela, né? A ternura do coração, essa experiência mística que ela teve, né? Que é uma única coisa que a gente, segundo o Emílio Bugot, que a gente sabe com certa certeza, né? Essa revelação que Deus permitiu que ela tivesse, né? E fez com que ela derramasse lágrimas e lágrimas, que tivesse socorrida
enfim, o pessoal ficou preocupado e tal lá na igreja, né? Então, isso dá a dimensão da santidade de Santa Mônica, né? Essa consolação que Deus deu a essa santa, né? Então, assim, e coisa curiosa que é que o Monsenhor Emílio Bugot, ele fala muito bem, né? Ela consolava viúvas e mulheres casadas. E ele diz claramente, era muito mais fácil consolar viúvas do que as mulheres casadas, né? Porque as mulheres casadas estavam lá ainda com os problemas todos. A viúva tinha o pesar de ter pedido o marido, mas o marido se foi, né? Ela tinha agora. Então, isso dá também a magnitude do como é que era o casamento naquela época também, né? Tá certo? Quais as dificuldades das esposas naquela época, né? Então, como eu li muito hoje, tem muita coisa a comentar, né? Eu espero que surja aí nos comentários de vocês alguns detalhes que eu, infelizmente, não consegui comentar. Professor, Sim, Cristina. eu fiquei um pouco impactada quando, há muitos anos, eu comecei aquele curso do COF com o professor Olavo, e o que me impactou logo naquele início é porque o professor Olavo, ele já declara, né, que o norte dele é Aristóteles e Santo Agostinho. E eu fiquei realmente, assim, como se fosse a maior novidade da face da Terra, o fato de que, da maneira como ele coloca a busca da verdade centrada nas confissões. Uhum. Aquilo foi muito surpreendente, porque a gente já estava encharcada de universidade, né? De ideias de Locke, essas ideias aí, que a academia sempre incensa. Eu tinha uma matéria, Lógica do Pensamento Científico, na Fafiche, que tudo quanto é porcaria já vai sendo apresentada ali para o neófito, né? E quando o professor Olavo falou isso, e nesse sentido de que é só centrado numa verdade diante de si mesmo, numa confissão dos seus vícios, que a sua alma se abre para você receber a verdade. E eu fiquei impactada, e hoje eu percebo também equivocada, porque na medida em que ele ia falando de Kant, aqueles outros filósofos, e desnudando isso, eu ficava achando que o que faltava neles era essa sinceridade, essa busca sincera, essa proximidade de Deus. E hoje, já conhecendo eu vou chamar de heresia, mas não é heresia, é esse pacto demoníaco que determinadas correntes, né, a gnose em si mesma. Ontem eu falei do noeísmo, né, que aí é uma explicação. Essas pessoas, não é que elas não sabem de buscar a verdade, elas não aceitam. Elas não aceitam a verdade como ela é. Uhum. Né? Então é isso. Eu hoje percebo que aquela inocência que eu tinha de achar que o erro das ideias, do nominalismo, né, do hegelianismo, era só uma perspectiva errada. Eu acho que é uma espécie de inocência em relação à natureza daqueles homens. Mas não, eles sabiam, eles não aceitavam. Né? É outra coisa. São pós-cristãos. Veja, Cristina, a gente sabe, não é? Que o sacramento da igreja principal, sacramento da igreja, depois de que você é batizado, não é? Para o fiel leigo, é a Eucaristia, não é? Mas
a igreja sábia como é, né? Ela prescreve um sacramento anterior à Eucaristia, sem o qual você não pode participar do sacramento da Eucaristia, que é o sacramento da confissão. Não é? Então, é como se a igreja dissesse o seguinte: sem você admitir os seus próprios erros, a você está vedada a recepção de nosso Senhor Jesus Cristo integralmente na hóstia consagrada. Isso é uma espécie de lição sacramental para a vida nossa inteira. Inteira. Ou seja, a verdade não será recebida por você, no plano agora intelectual, né, se você não tivesse confessado. Ou seja, se você não tiver restituído a pureza do seu coração. Né? Isto é essa sequência, confissão, Eucaristia, no nossa vida intelectual, é um modelo para que a gente atinja as verdades, para que a gente abra o olho para a realidade da criação antes de qualquer coisa. Ou seja, para que a gente receba a verdade integralmente na Eucaristia, nós precisamos nos confessar. Isto reverbera para baixo também no plano intelectual. Nós não conseguiremos receber a verdade, clarear a nossa mente, o nosso intelecto, para absorver a verdade na proporção que nós somos seres humanos, proporcionadas ao nosso estado, se nós não tivermos a capacidade de confessar. É exatamente isso, quer dizer, voltando aqui ao que o Márcio falou, né? Os escolásticos de escadaria de igreja, essa abertura para que nós entendamos, né, os textos sagrados, né, as obras dos grandes santos, isso tem um pressuposto anterior, que é a confissão. A confissão, né? Que vai restituir em nós a pureza do nosso coração. Então, o nosso intelecto não está desconectado da vida virtuosa. O nosso intelecto não está desconectado do nosso coração, da nossa vontade. À medida em que a vontade te leva para o caminho errado, o seu intelecto fica incapaz de perceber a verdade. Né? Assim, essa é uma lição que a igreja nos ensina sempre. Sempre nos ensinou. Né? E Santo Agostinho é, digamos assim, o santo que, digamos assim, concentra essa virtude na sua mais alta concentração, esse ensinamento, desculpe, na sua mais alta concentração. E o livro que ele escreveu, que deixa isso claro, dentre os muitos que ele escreveu, centenas que ele escreveu, é o Livro das Confissões. Por isso que essa obra é básica no cristianismo. Por isso que ela é digamos assim, uma montanha, como é a Suma Teológica. É uma montanha, numa planície. Né? Então, assim, é claro que ele tem muitos livros importantes, né? Não estou querendo, mas esse é o mais importante, porque ele toca a coisa mais fundamental. Né?
que é a sintonia entre o intelecto e a vontade. Veja, Deus deu a Santo Agostinho um intelecto extraordinário, mas esse intelecto ele estava impedido de compreender as mais altas verdades por causa da pureza do coração. E foi exatamente no livro Confissões, né, digamos assim, que claro que ele já estava convertido, ele escreveu o livro já muito depois, mas digamos, ele é o momento em que a gente percebe o que Santo Agostinho teve que fazer para que o seu intelecto pudesse absorver todas as verdades, entendeu? Por isso que esse livro é tão central, né? Independente do valor literário, do valor depois que ele teve na história da literatura, enfim, isso é independente, né? Certo? Mas Ana Paula levantou a mão, depois Raíssa. Uma coisa que eu fico sempre pensando, professor, e nós já até conversamos sobre isso, é que quando, assim, num primeiro momento, é muito fácil para a gente se confessar, na medida de que é muito fácil para a gente ver os pecados, porque eles são mais flagrantes, vamos dizer assim. À medida que a gente vai caminhando um pouco na vida de oração, eles vão ficando mais sutis. Eles vão se escondendo. Isso. Mas aí eu fiquei pensando, e como que o senhor sempre falou, desde a leitura dos primeiros santos que o senhor leu aí, a biografia, o senhor sempre frisou muito isso, de que os santos, ele nunca acha que é santo, ele sempre vê os seus pecados. E que isso eu estava pensando, que na medida, a gente olhando para nós mesmos, assim, a gente vê o tanto que a gente está distante da santidade, justamente por isso, por essa incapacidade de reconhecer os nossos pecados, nessas sutilezas, essas escondidas que ele faz, né? E hoje o senhor, com essa leitura e os comentários que o senhor fez, o senhor clareou um pouco mais isso, porque significa o seguinte, né? Que nós ainda estamos muito distantes dessa pureza que nos capacita a ver esses pecados escondidos. Isso. Aí está o problema. É por isso que a gente não vê, porque a gente está longe dessa pureza. Porque a gente é tentado a achar que, nossa, tô ficando bom, né? Tô ficando santo, os pecados estão diminuindo. Estão diminuindo, isso. Não é? Tá nada, a gente é que tem um coração ainda tão duro, tão impuro, que a gente não tem a visão, que essa visão foi dada a essas almas, né, santas, justamente, ainda mais, além de tudo que eles fazem, essa capacidade de ver as próprias faltas. Isso. Por causa da pureza de coração. Exatamente isso, quer dizer, e por isso que a gente deve sempre pedir a Deus, né, antes da confissão, que Ele nos revele os pecados que a gente tem, porque Ele sabe. Né? Nós temos que pedir a Nossa Senhora, né? Nossa Mãe, para que a gente, na hora da confissão, a gente consiga, porque assim, o problema não é expressar o pecado lá com o padre, né? O problema é saber do pecado para que ele seja expresso ali, né? E não que pecados que a gente não perceba não sejam perdoados na confissão, tá? Eles são. Mas na medida em que a gente consiga expressá-los, a gente vai ter consciência deles e a gente vai ter muito mais formas de lutar contra eles, né? Veja, a confissão, Deus sabe todos os nossos pecados, inclusive os escondidos. A confissão é importante para nós saber.
sabermos. Não é para Deus, Deus sabe. A confissão é um exercício que é muito mais benéfico para nós, porque para Deus nada é escondido. Deus quer que a gente se confesse justamente para que a gente descubra os nossos pecados e consiga lutar. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos revele. Nossa Senhora, que ela nos revele os pecados. Né? Enfim. Porque senão nós não obteremos a pureza do coração e o nosso intelecto não se clareará, né? Não se tornará claro, límpido. Né? E não estou falando de intelecto igual o intelecto de Santo Agostinho, não. Qualquer tipo de capacidade que nós tenhamos intelectual, né? Ela precisa ser clareada. Né? Mas a Raíssa levantou a mão. Professor, é o Luiz Gustavo aqui que está falando. Essas mulheres com voz grossa. Diga. De vez em quando o Renato também fala na... Renato, Márcio, é impressionante isso. Não, eu fiquei pensando um monte de conexão aqui, professor. Onde que eu começo? Bom, primeiro relembrar aqui, pôr na roda, para o senhor comentar, a bem-aventurança que Nosso Senhor falou, né? Felizes os puros de coração, eles verão a Deus, né? É isso. E eu não sei a etimologia, não tenho exegese bíblica, nem informação para o que seria esse ver, né? Esse ver no sentido de compreender, do ut videam Domini, né? Que o Senhor sempre repete, que eu veja, Senhor, que eu veja a verdade, né? Diante de mim, e que Pilatos não conseguiu ver. E fiquei pensando também colocando isso na roda, se pureza está sendo entendido apenas no sentido dos apetites sexuais, mas ou qualquer qualquer apetite. Pureza aqui vai separar para o nosso animal, né, da nossa sensualitas, né, pelas paixões, onde as paixões se instalam, né, essas inclinações as três concupiscências de São João. Sim, mas falando especificamente dessa... É interessante desse apetite que se liga à luxúria. É interessante que na tradição, o Joseph Pieper ele relembra isso na obra de São Tomás, mas eu acho que vem de trás dos padres da igreja. Eles comparam a castidade a um capacete da inteligência, que eu acho que a tradução foi capacete, mas a fala lá atrás é um elmo, né? O elmo. É algo que você coloca assim para proteger. E eu acho que isso é muito interessante, mas é muito, digamos assim, muito gritante, forte, e às vezes causa-nos um assombro a forma como os padres da igreja lá são veementes em relação à luxúria, a possibilidade dela dissolver o nosso senso de realidade, né, a nossa prudência e a nossa forma de encarar as coisas. E eu fiquei pensando, aí eu fiz a ligação com Modernos Degenerados, que o senhor estava lendo, o que se tornou a nossa sociedade, como que essa força... Libido dominante. Libido dominante, voltando assim, a pureza não é só isso, mas restringindo essa parte principal, né? Como que na Sagrada Escritura Deus trata isso desde o início das primeiras gerações, né? Com uma gravidade tremenda, né? Que desapareceu, né? Que desapareceu hoje, né? Exatamente, a gravidade que Deus trata isso antes do dilúvio como que isso desordena, né? Porque realmente coloca essa barreira de enxergar a Deus aí. E tem um outro comentário, que eu já vou finalizar, que é a questão da confissão aí, enquanto sacramento, né? Eu não tinha feito uma ligação, talvez intuído, agora intuí que é algo mais profundo, né, professor? A má vontade do nosso clero atual, infelizmente, eu cheguei a morar numa comunidade jesuíta e o padre... Ele verbalizava isso pra gente, é muito desconfortável ficar no lugar de confessor, eu não gosto. E a gente vê que os padres não gostam,
não se sentem bem. Eu achava que era mais uma questão teológica, eu não ligava a essa raiz profunda de querer ser moderninhos, né? De querer ser afagados pelo mundo, de serem tratados como intelectuais, né? Que a teologia, a filosofia seja comparável ao restante da universidade. E isso é impressionante agora que eu estou enxergando e pensando, de fato, o que o senhor falou de Lutero, como que os protestantes abominam isso, né? E vociferam que você tem que só se confessa a Deus, que basta você se confessar a Deus. Como que esse sacramento ele é odiado, né? A gente fala muito do ódio ao Santíssimo Sacramento e da ausência dele. Nosso Senhor fala: quem não comer da minha carne não... beber do meu sangue. Não terá parte comigo, não terá... Mas a gente, esse está muito unido, né? O sacramento da confissão e parece que tem uma ligação mais profunda aí de um certo... desse rompimento mesmo com a tradição e de querer ser moderninhos. Nós sabemos dos problemas de impureza grave que existe hoje nos nossos padres, né? No meio do clero, que a gente precisa muito rezar, oferecer sacrifícios e todos os dias, né, colocar no Santo Terço, porque não é uma questão muito grave, né? Gravíssimo. Mas aí é isso, assim, queria fazer um pouco lembrar aqui essa coisa do capacete, falar da bem-aventurança, fazer um pupurri aqui de coisas que não, mais ou menos conectadas, mas não levam a caminhos diferentes. O que o senhor quiser comentar aí. Ótimo comentário, Luiz. Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí essa sua conexão é muito importante. Primeiro, a pureza aqui é num sentido mais geral, né? Agora, hoje, o que nós vemos no mundo tem relação principalmente com a pureza no sentido do impulso sexual, né? E por que isso, né? Porque o impulso sexual é o apetite mais forte no homem, né? É o apetite mais difícil de controlar, né? É o apetite que mobiliza todo o nosso composto, alma e corpo, né? E é exatamente por isso, né, que o mundo moderno usa a luxúria como forma de degeneração e de controle, né, que é o tema central do livro do E. Michael Jones, né, Libido Dominante. É o tema central. Nos Modernos Degenerados, ele desenvolve esse tema. Veja, Modernos Degenerados foi escrito antes de Libido Dominante. Mas ele desenvolve já o tema da degeneração da sexualidade como o principal fator de degeneração intelectual. Tá certo? Assim, ele chama isso como processo de racionalização, né? Ele diz: toda a intelectualidade e a produção da intelectualidade moderna se baseia na degeneração sexual, né? E a gente vê isso também com o clero que você falou. Agora, você falou uma coisa aí muito interessante que dá uma outra dimensão à crise porque passa a igreja, que é assim: o padre se sentir desconfortável confessando os fiéis. Que coisa impressionante. Que coisa assim aterradora, né? Porque o padre, quando ele está confessando in persona Christi. Então, um padre que se sente desconfortável agindo in persona Christi, eu já não sei mais nem como adjetivar esse indivíduo, né? Eu não sei como adjetivar. Eu não sei mensurar o abismo que caiu esse indivíduo, esse padre, né? Que se sente desconfortável. Por quê? Porque eu consigo entender como que o padre chegou a isso, né?
esse psicologismo moderno, né? Porque o tribunal da penitência, né, que você passa confessando, ele mudou na nossa geração para o divã do psicanalista. Então, a pessoa ela se sente mais confortável deitadinha no divã do psicanalista do que no tribunal da confissão. Bom, isso já é a degeneração total, né, da confissão. Mas hoje, é o que eu estava falando antes, né? O principal sacramento da igreja, né, para nós fiéis, é o da Eucaristia. Né? Não tem dúvida, isso é claríssimo. Mas hoje, modernamente, eu acho que o principal sacramento nosso, a coisa ficou tão grave que assim, o principal movimento nosso em direção a Deus não é na Eucaristia, mas é na confissão. Porque hoje a gente sabe que muitos católicos tomam a Eucaristia sem se confessar, né? Que é um sacrilégio, né? Mas, então, hoje, assim, digamos assim, a grande aproximação do católico moderno em direção a Nosso Senhor Jesus Cristo não é nem a Eucaristia, mas é a confissão. Em que medida o católico se aproxima frequentemente da confissão? E isso mostra a tragédia que nós estamos vivendo, né, no nosso tempo. Né? E a tragédia civilizacional. Porque uma humanidade cujo intelecto está obscurecido, cuja inteligência está podada por causa da pureza do coração, essa civilização está fadada ao desaparecimento, à degeneração total, à destruição, a sofrimentos incríveis, a sofrimentos horríveis. Não é? Porque nós não estamos vendo a realidade, né? Ut videm domini, né? Não é que o cego pediu ao Nosso Senhor? Né? Que eu veja, Senhor. Né? É o que nós temos que pedir sempre a Deus, né? Mas sabendo que essa graça que nós estamos pedindo depende da pureza do nosso coração, né? E essa é a grande proteção do mistério do cristianismo, dos mistérios cristãos. Não há forma de compreendê-los se nós não tivermos a pureza do coração. Né? E nós temos vários exemplos de pessoas que tentam compreender o mistério sem a pureza do coração. Né? As várias heresias é exatamente isso. Né? Ário tentou compreender o mistério da segunda pessoa da Santíssima Trindade sem pureza de coração. O que ele criou foi uma das mais terríveis heresias. É isso que nós criamos sem a pureza do coração. Confusões, heresias, sofrimentos, danação das almas no inferno. Né? Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio. O professor, o senhor acha que a gente pode usar como sinônimo dessa pureza de coração aquele autorreconhecimento que Deus Pai fala para Santa Catarina de Siena no diálogo? Isso. Isto é, colocá-lo, né? É Deus em primeiro lugar, né? A nossa miséria, o autoconhecimento é isso, né? A nossa miséria e perante Deus, né? Perante Deus e Deus como Ele é, né? Essa é a base do autoconhecimento que Deus ensina a Santa Catarina de Siena, né? É isso. E como o Luiz falou, né? Isso é batido, rebatido, tribatido através de toda a patrística latina e grega. Toda a patrística latina e grega. Professor,
Sim. Já que a Ana Paula citou Santa Catarina, eu estou exatamente com isso aberto aqui. Ele fala para ela assim: você sabe, filha, quem você é e quem eu sou? Se você souber essas duas coisas, o diabo não irá prejudicá-la e você terá uma bem-aventurança ao seu alcance. Você é aquela que não é e eu sou aquele que sou. É simplesmente isso, né? Agora, para você perceber que ele é aquele que é, você tem que ter a pureza de coração, que significa que você não é, né? Que você só subsiste, você é um ser subsistente pela bondade de Deus, né? Isso envolve a pureza do coração, que é muito além da questão sexual em si, né? Então, assim, por isso que esse diálogo, né, de Santa Catarina com Deus é tão central, né? Ou devia ser tão central em nossas vidas, né? Em nossas vidas. Não é uma simples humildade de cabecinha tortinha. Isso é uma coisa real, né? Porque a humildade, eu sempre falei para vocês, é senso de realidade, né? Não é uma coisa de fala mansa, tá entendendo? Não é essa bobagem que há hoje essa noção de humildade. É senso de realidade. É a nossa miséria e todos os atributos de Deus, né? Ana Paula. Professor. Assim, Márcio. Vou só pôr o fone aqui para melhorar, por exemplo. O progresso na humildade, né, na pureza, todas as virtudes, elas vêm, né, exatamente isso, né? É um exercício diário de contemplação e prática. Não adianta, né, ficar... E é uma contemplação, uma coisa prática, né? Exatamente isso. Ver Deus, o que Ele propõe para nós, vermos como nós somos, e muitas vezes, se a gente conseguir ver como nós somos, os outros vão indicar isso, ou as circunstâncias vão indicar isso, né? Alguma coisa vai acontecer que você vai cair na realidade, desde que você esteja atento a isso. Uhum. Né? As pessoas, elas escapam muito à atenção do que elas fazem, ou seja, elas acabam repetindo hábitos e gestos já automatizados, sem perceber o que estão fazendo. Então, elas precisam ficar atentas até naquelas palavras, naqueles gestos, naquelas atitudes que eles fazem, principalmente essas que já são mais automatizadas, né? Precisa tentar perceber isso, entender, fazer exercício constante dessa comparação de quem é Deus, quem eu sou e o que eu tenho que fazer para poder deixar de ser quem eu sou, para poder me aproximar mais de Deus. Isso. Né? Imitação das virtudes, ou dos santos, ou daquilo que nós devemos ter como referência do que é bom, né? E trabalhar isso, que pouca gente às vezes fica muito, né? Fica muito blá 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 blá, mas e aí? O que nós, como diz um moço que a gente diz quando escuta aqui na internet, antes uma gota de prática do que um oceano de teoria. E é preciso fazer isso o tempo todo. A gente percebe isso na contemplação. Essa contemplação não para na oração, ela fica durante o dia. É uma contemplação amorosa, né? Isso, estar na presença de Deus mesmo ali. É isso que muitas vezes eu falo, por exemplo, e reincido nos meus erros por causa do esquecimento disso. Né? E até isso se tornar realmente um hábito. Demora, né? Vai custar um bocado de tempo, de esforço para ficar plenamente efetivo, né? E uma coisa que o senhor falou também que me chamou a atenção é que a Santa Mônica era uma santa independente de Santo Agostinho. Claro, ela teve, a gente viu na leitura, um princípio de vida virtuoso e admirável. E na vida dos santos, né, a gente vê aí também, né, vamos dizer, a questão da dificuldade, das provações da vida. As dificuldades, os sofrimentos, eles vêm, seja como uma forma de purgar os pecados, mas seja também com a forma de provação e de combustível para a gente se tornar mais virtuoso, inclusive, que foi o que Santa Mônica utilizou com o marido e com o filho.
Ela usou aquilo como combustível para uma espécie de lenha para aumentar ainda mais essa fogueira de amor por Deus, né? E a Deus e as pessoas por amor a Deus. E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, e ficar atento a isso, né? Deixar de murmurar, aceitar essa cruz, buscar o reino de Deus, né? Sua justiça, e o resto vai ser acrescentado, porque Deus vai acrescentar isso aí pra gente. Então é preciso ter essa noção e essa direção na prática da vida cristã, porque senão a pessoa não há de crescer. E como eu havia dito antes, né, a dificuldade muitas vezes faz isso, põe a gente no nosso lugar, né? Você pensa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente você tem um acidente, fica doente, para numa cama, né, e fica lá pensando, pois é, eu estava achando que eu podia tanto, né? Falou assim, calma, você não pode tanto assim não, né? E de repente ela te põe no seu lugar. Vamos ver isso. Você tem uma limitação e você pode mais se eu te der mais, mas se eu resolver tirar também, você não pode nada. Deus não dá asa à cobra, né? Não dá asa à cobra. Aquela né? velha história. Se der uma asinha, aí também te poda logo se você fizer mau uso dela. Mas é isso que eu queria dizer. Obrigado. Não, isso mesmo, Márcio. Eu diria assim, se a gente conseguisse, dentre todas essas coisas, né, um exercício bom para isso, porque são exercícios simples, né, de espiritualidade. Tentar parar de murmurar já era uma grande coisa, viu? Tentar parar de reclamar da vida, das situações, né? Porque o que você mesmo disse, né? Deus vai usar de todas as causas segundas, que são pessoas, circunstâncias e acontecimentos, para nos ensinar. Essa é a pedagogia de Deus conosco. Não adianta esperar mais. Não adianta. Essa é a pedagogia de Deus conosco, né? Ele não vai aparecer para a gente, tá certo? A Virgem Santíssima não vai aparecer para a gente, não vai ficar falando no nosso ouvido todo dia, tá certo? O que Deus faz conosco, por que Deus faz isso conosco? Porque é proporcional à nossa natureza humana. Ele faz isso conosco justamente por causa da nossa natureza humana. Então, pessoas, acontecimentos e circunstâncias. Ele nos ensina assim. Então, por isso é que nós temos que ficar atentos a essas três coisas na nossa vida, para que Deus possa nos ensinar alguma coisa. Tá certo? São pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Né? Essa é a pedagogia de Deus. Né? Essa é a forma que Deus está presente na nossa vida, permanentemente, em todos os instantes da nossa vida. Né? Então, essa perspectiva atenta que nós temos que ter com essas coisas é a contemplação amorosa de Deus. Né? Nós temos que ficar atentos a isso. Então, porque quando a gente fala contemplação, fala assim, poxa, eu vou ficar paradinho, olhando para o céu, contemplando as... Não é nada disso. Né? Deus não quer que a gente fique assim. Deus quer que a gente aja no mundo. Mas essa perspectiva de você agir no mundo, sempre atento a essas coisas, que é a pedagogia de Deus, é a forma de uma contemplação amorosa de Deus. Quer dizer, é a postura de um aluno que quer aprender, está prestando atenção no professor, todas as palavras dele, todas as expressões dele. Eu quero aprender essa matéria. Sentar na primeira fila e falar, bom, vamos ver, tudo que ele faz eu estou prestando atenção. Né? Como que a gente presta atenção em Deus? Prestando atenção nas pessoas, nos acontecimentos e nas circunstâncias da vida que ele nos proporciona. Né? Isso é o ensinamento da igreja. Né? Isso aí é a ação de Deus segundo as causas segundas. Ele move as causas segundas. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, quando a gente suplica alguma graça, ele vai mover as causas. Por isso que a gente não acha que as nossas orações não são atendidas por Deus, porque a gente não está prestando atenção de como que ele atende essas orações da gente.
Ele atende justamente movendo as causas segundas. Né? Então, essa contemplação é isso. A prontidão que a gente tem que ter para tudo que acontece na nossa vida. De bom e de mal. Não é? De bom e de mal. Duvidando mais das coisas que acontecem de bom do que as de mal, né? Pode falar, Márcio ou Ana Paula? Só lembrando aquele trecho do Salmo que fala que a serva está atenta à sua senhora. É assim que se aplica isso. Isso mesmo. Sempre, né? Sempre nós temos que estar atentos a isso. Todo o acontecimento da nossa vida, ele tem sentido nessa medida. Ele não tem sentido em si. Né? Um acidente que acontece com a gente, uma contrariedade, um falecimento, alguma coisa, não tem sentido em si. Mas ele só tem sentido nessa perspectiva de que Deus está nos falando. Né? Por isso que toda a vida nossa de católico tem sentido global, né? Universal. Né? Então, por isso que a nossa vida é tão significativa, toda cheia de significados. Né? Mas calcado sempre na realidade, não na magia, não né, nessa perspectiva mágica que o pensamento moderno tem, né? Mas calcado na realidade, né? O Videam Domine, que eu veja, Senhor, né? Então, mais alguma observação? A semana que vem nós não vamos ter essa leitura, eu vou viajar. E nós voltaremos na outra semana, né? Vou pular uma semana aí. Nós voltaremos no dia 7, segunda-feira, dia 7. Nós voltaremos com a... Eu vou avisar isso no nosso grupo lá da associação, mas já ficam avisados vocês que são mais frequentes aqui, tá certo? Deu uma travada aí. Então, dia 7 nós voltaremos. Semana que vem não teremos a leitura. Né? Então, se não houver mais comentário, Deus lhes pague a presença, a paciência e os importantíssimos e corretíssimos comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.